Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bem, louvamos a Deus pela vida do Isaac, um adolescente que sendo usado pelo Senhor já. Que Deus continue abençoando a vida dele, que ele esteja crescendo na graça do Senhor. Vamos estar abrindo nossas Bíblias, irmãos, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, vamos estar lendo versículo 13 até o versículo 16. 1 Pedro 1, 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja, Deus, falando conosco, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor, que Seu Espírito Santo, Senhor, esteja trazendo, Senhor, edificação para nossas vidas nesse momento, ó Pai. Que a Sua palavra, Senhor, possa nos edificar, Senhor, nos fortalecer, ó Pai, e que possamos sair daqui, Senhor, com a nossa fé firmada em Cristo Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, essa carta, primeira carta que Pedro ele não escreve a nenhuma igreja, particularmente a nenhuma igreja endereçada apenas a uma igreja, mas ele endereça essa primeira carta aos cristãos da Ásia Menor. Esses cristãos estavam como refugiados, vivendo nesta área, e Pedro ele denomina-os aqui como eleitos de Deus. No primeiro e segundo versículo, nós podemos ver aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Pedro, ele denomina esses irmãos como eleitos do Senhor. E no versículo 3 e no versículo 4 dessa carta, Pedro confirma a obra redentora de Jesus sobre a vida desses irmãos. Diz assim: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Nos regenerou, ou seja, gerou novamente uma nova vida. Aquele velho homem já não existe mais, agora é um novo homem. Então, Pedro lhe confirma essa obra redentora sobre a vida desses irmãos. E esses irmãos que estavam anteriormente mortos em seus delitos e pecados, estavam no império das trevas, vivendo sem esperanças, eles foram regenerados mediante a ressurreição de Cristo, havendo uma transformação na vida deles, que agora poderiam experimentar de uma viva esperança.
Esses crentes estavam sem esperança. Agora, depois de regenerado, eles poderiam experimentar uma viva esperança. E assim herdar uma herança incorruptível, sem mácula, inalterada. Já reservada nos céus. E também, irmãos, sendo guardados pelo poder do Senhor. É o Senhor, através do seu Espírito Santo, que nos guarda, que nos faz perseverar, que nos faz esperar no Senhor, que nos faz experimentar de um novo céu e uma nova terra, mesmo vivendo aqui, nesse mundo onde nós estamos vivendo. Pedro instrui esses irmãos a abandonar as práticas carnais, experimentando ser edificados como templo do Espírito Santo, firmado na rocha que é Cristo Jesus, e assim recebendo a cidadania no reino de Deus. Vamos observar no capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim, a orientação de Pedro a esses irmãos: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, o templo do Espírito Santo, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios experimentais, espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. O objetivo de Pedro, irmãos, era preparar esses irmãos. Essa carta ela foi escrita no primeiro século para os primeiros cristãos, e esses irmãos eles fazem parte desses primeiros cristãos que foram perseguidos, que nesse contexto estão em contexto de perseguição e que seriam ainda mais atribulados pelas perseguições. Então Pedro ele escreve a esses irmãos orientando para que eles sejam firmados na fé, para que eles não vacilem mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades. E o objetivo deles é prepará-los para enfrentar todas essas perseguições. O sofrimento no primeiro século foi uma marca na vida dos crentes. Mas pelo poder de Deus, fortaleceu a fé dos crentes, como ouro que passa pelo fogo para ser purificado e ficar aquele aspecto lindo, né? Quem conhece um pouco, né, do ouro sabe que o ouro ele precisa, para ele ser purificado, ele tem que passar pelo fogo, para ele ficar com esse aspecto, né, uma aliança aqui brilhando, né? Ele passa por todo um processo. E esses irmãos, eles precisariam passar também por esse processo. Não para receber um brilho de si mesmo, um brilho interno, como a sociedade já tem falado aí, mas para refletir a glória de Deus. E esse brilho que sobre a vida do crente, ele não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor.
No versículo 7, ele faz uma comparação da fé verdadeira com esse metal tão nobre que é o ouro, que não perde a sua validade física ou financeira. Então, por que ele fala que o ouro é perecível? Vamos estar lendo no versículo 7. Para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós sabemos que o ouro ele não estraga, né? É um bom investimento, você pode comprar o ouro, investir, guardar lá na sua casa, né? Um investimento, e você sabe que ele só vai ser valorizado, ele não vai perder o seu valor, e também ele não se estraga, ele não corrói, é um metal que permanece. Mas por que então que Pedro ele fala que esse ouro é perecível? Ele é perecível quando ele é comparado à nossa fé, porque o ouro vai ficar, a prata, o ouro, tudo vai ficar. Mas aqueles que estão firmados na fé do Senhor, eles vão viver eternamente. A fé, ela vai nos levar a viver uma vida eterna com Deus. E comparado com essa fé verdadeira, a fé apurada pelo fogo, o ouro se torna perecível, se torna sem valor. No capítulo 4, a partir do versículo 12, dessa mesma carta, antes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E a partir do 16 ele fala assim: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada a hora. Ora primeiro vem por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro orienta os crentes que não estranhem o fogo ardente destinado a prová-los. Pelo contrário, ele fala para alegrar na provação, nas dificuldades. Porque para nós é um privilégio ser coparticipantes do sofrimento de Cristo. Isso deve despertar em nós, irmãos, um desejo de glorificar e exaltar o nosso Deus. Se o sofrimento do crente traz um fortalecimento na fé, né, e por isso que nós devemos nos alegrar, o sofrimento do crente ele traz um fortalecimento na nossa fé, o sofrimento do ímpio traz ainda mais condenação. Nós somos resgatados do império das trevas, e o poder do Espírito Santo mantém a nossa fé viva, não com as nossas forças, mas pelo poder do Espírito Santo. Mas isso não nos isenta, irmãos, de passarmos por provações. Sabemos que as aflições fazem parte da vida do crente. Nós temos experimentado isso aqui na igreja. Alguns irmãos têm passado por dificuldades, por doenças. Ou se não for
por um motivo de enfermidade, né? Muitas vezes por uma dificuldade financeira, ou por um desânimo na fé. Nós somos provados todos os dias porque nós vivemos em um mundo que jaz o maligno. E nós somos todos os dias bombardeados com ideologias satânicas que tentam nos desviar da nossa fé. Todos os dias, irmãos, coisas novas têm aparecido. O marxismo cultural, exaltando o pecado, exaltando coisas que desagradam ao Senhor. E a nossa própria natureza também, porque nós somos pecadores. Muitas vezes o velho homem, ele se levanta, e nós temos que lutar diariamente com isso, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6. E nós lutamos diariamente. E muitas vezes nós nos sentimos impotentes. E essa foi uma batalha também vivida pelos primeiros cristãos. E que Pedro combateu com a verdade absoluta da Bíblia, contra um relativismo, que cada um tem a sua verdade. Nós devemos entender, irmãos, que o deserto, ele é um local propício para a nossa edificação. Quando estou fraco, então é que estou forte. Tiago 1, no versículo 2 e versículo 3 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Produz perseverança. E da mesma forma que esses irmãos, eles precisaram ser animados na fé, nós também precisamos, diariamente. Nós temos que buscar ao Senhor diariamente, através da nossa devocional, através de um relacionamento diário com Deus, em todos os momentos da nossa vida, glorificando, exaltando a nosso Deus em cada ato que nós fazemos. E assim, irmãos, Pedro, ele nos dá algumas orientações que deu para esses irmãos também, para continuar firmes na fé. E a primeira delas nós vemos no versículo 13, que nós estivemos lendo. O versículo 13, que diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente na graça. Essa é a primeira orientação de Pedro. Colocar a nossa fé em prática é esperar no Senhor, independente das circunstâncias, irmãos. E essa mesma orientação nós vemos também no capítulo 3. Vamos estar
no mesmo, na mesma carta, no capítulo 3, essa orientação que o apóstolo dá depois a partir do versículo 13, que diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança. E a nossa esperança, ela é Cristo. E qual é a definição dessa fé viva, que tem ali a esperança no Senhor como objetivo principal, onde nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé? Aonde está a nossa esperança? Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Nós esperamos pela fé. Nós cremos através de Jesus que Ele vai voltar. Essa esperança, ela é viva. No capítulo 5, também a partir do versículo 8, ele usa a mesma expressão, no versículos que acabamos de ler. Versículo 13: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmemente na fé, certo de que sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou, é a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A nossa esperança, irmãos, está na volta de Jesus. Estamos convictos de que Ele vai cumprir a sua promessa e voltará para buscar a sua igreja? No que nós estamos esperando? Aonde está a nossa esperança? Em segundo lugar, Pedro, ele orienta esses irmãos à prática da obediência, abandonando de vez o modelo do velho homem, a qual se regalavam com suas paixões carnais.
Versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Por quê? Porque agora são regenerados, agora são transformados. Agora, a verdade vos libertou. Então, não estamos mais na ignorância. As velhas paixões, os velhos desejos, eles devem ficar para trás. Agora nós devemos nos amoldar à prática da obediência, como filhos do Senhor. E também no capítulo 4, Pedro, ele reforça, a partir do verso 1, diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, aos quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Nós estamos nos conformando com esse século? Ou estamos transformados pela renovação da nossa mente? É o nosso tema esse ano. Que o poder do Evangelho, que o poder do Senhor, Ele possa nos ajudar a andar na obediência do Senhor e não voltando às antigas paixões a qual nós estávamos anteriormente, em nossos delitos e pecados. Agora não, agora nós somos regenerados pelo Senhor. E finalmente, versículo 15 e versículo 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Pedro, ele usa uma referência que Deus, ele falou ao seu povo lá em Levítico, essa expressão que ele fala, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vamos abrir lá em Levítico, no capítulo 11. Versículo 44 e versículo
45. Levítico 11, 44 e 45. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. O significado dessa palavra santo e nós sabemos que não tem nenhum santo aqui na igreja, né? Sabemos que nós somos pecadores, isso nós sabemos, né? Santo nós não somos. Mas essa expressão, ela significa separados por Deus. É a mesma expressão que Pedro usa como eleito do Senhor. Então, separados de Deus. E esse versículo que nós lemos, né? Na parte B, no 45, ele fala assim: para que eu seja vosso Deus, separados, para que eu seja vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo, separados pelo Senhor. Só há um meio de tornar um pecador santo. Só há um meio de tornar um pecador separado pelo Senhor. Só há um meio de tirar o pecador do império das trevas e levar esse pecador para o reino da luz, o reino de Deus, separado pelo Senhor. E Pedro explica isso no versículo 18 e 19. Voltamos para a carta. E no versículo 18 e 19, Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Só há um meio de tornar um pecador santo, um pecador separado pelo Senhor: o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Fomos comprados pelo precioso sangue e agora somos cidadãos do céu. No capítulo 2, desse mesmo versículo, dessa mesma carta, versículo 9, versículo 10, um texto muito conhecido pela igreja. É um texto que Deus ele nos dá esse conforto, Ele nos dá essa esperança, essa viva esperança de sabermos que somos dele, que somos propriedade exclusiva do Senhor, que Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino de luz. E assim nós somos cidadãos dos céus. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Somente assim, para tornar um pecador santo e separado por Deus. Irmãos, a obra redentora de Jesus nos capacita a viver uma vida de santidade. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades das nossas vidas. Mas é preciso uma vida devocional, irmãos. É preciso e é indispensável um relacionamento permanente com Deus. Seja na nossa casa, seja na escola, no trabalho. Os nossos jovens, nossos adolescentes, tenham um relacionamento diário com Deus. Não deixe que nada venha atrapalhar, venha desviar vocês da fé em Cristo Jesus. Vocês são raça eleita, sacerdócio real. Deus separou vocês, lavou e redimiu pelo sangue do Cordeiro. Vocês são cidadãos dos céus. Irmãos, como esses mesmos cristãos que estavam sofrendo com toda dificuldade, com toda perseguição, hoje nós temos as nossas tribulações, hoje nós temos as nossas dificuldades, como nós já falamos aqui, a nossa natureza, né? Quantas vezes não nos sentimos desanimados na fé? Quantas vezes, irmãos, nós oramos e parece que a nossa oração ela não é escutada por Deus? Mas nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar marchando. E nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E assim nós seremos fortalecidos. E assim nós podemos viver uma vida de santidade nesse mundo, né, que jaz o maligno. O próprio Jesus disse, né? Não quero que vos tire do mundo, mas que os livre do mal. E através da fé, que não é nossa, mas é dom de Deus. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para toda boa obra. Que assim seja em nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos tão fracos, Senhor, insignificantes, Senhor.